Aleluia. Feche os seus olhos um pouquinho. Pai, nós queremos entregar as nossas vidas na Tua presença. Pai, nós queremos declarar que os nossos corações estão atentos à Tua voz. E nós queremos experimentar mais de Ti, mais da Tua cura, mais dos Teus milagres, mais da Tua vida em nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Hebreus, irmãos. Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, verso 11. Diz a palavra de Deus, a partir do 11, nós vamos ler o 11 e 12. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Pensamentos de um lado e propósitos de coração do outro. E propósito, ela é apta. Querido, esse texto fala para nós, para nos esforçarmos para entrar no descanso. E o que ele está falando aí? Se nós lermos todos o contexto, nós vamos ver que o que o autor de Hebreus escreveu foi que o contexto, o pano de fundo, era que Israel estava, o povo de Israel, para entrar na terra prometida. O povo de Israel tinha sido liberto por Moisés do deserto, do Egito, caminhou no deserto, e eles estavam para entrar já na terra prometida, a promessa de Deus. A terra prometida manava leite e mel. Deus tinha falado: vou levar vocês para um lugar de provisão, para um lugar que eu tenho preparado, que eu prometi para Abraão. E quando Moisés chegou com aquele povo de frente para a terra prometida, antes de Moisés entrar, porque naquela terra prometida haviam povos, presta atenção, eles teriam que guerrear para tomar posse da promessa de Deus. Não seria assim, eles entrariam numa terra sem ninguém. Não. Eles entrariam numa terra que tinha povos, e eles guerreariam com aqueles povos e alcançariam a promessa do Senhor. Fala assim: na terra prometida, a luta, a batalha. Amém? Então, querido, mas Deus tinha dado uma palavra. Fala assim: Deus deu uma palavra. Que palavra era essa? Que eles conquistariam, que aquela terra seria, porque o próprio Deus pelejaria. Quando chegou de frente para aquela terra prometida, Moisés pegou os 12 cabeças, 12 príncipes. O povo de Israel eram 12 tribos de Israel.
E ele pegou um príncipe de cada tribo, um cabeça de cada tribo, e enviou para espiar a terra. E, queridos, aqueles homens espiaram, viram os povos da terra e voltaram. Quando eles voltaram com as notícias, eles voltaram assim: não, realmente, aquilo que o Senhor falou é a verdade. A terra é muito boa. Trouxeram cachos de uva enormes. Olha, mana, leite e mel, mas 10 daqueles falaram que tinham gigantes, que tinham, olha, tinham povos lá, tem coisas, tem situações, tem circunstâncias, que nós olhamos para essas circunstâncias, que era o povo, e nos vemos como gafanhoto. O que é isso? Se é questão, querido, o sentimento, as emoções, de acordo com aquilo que eles viram no pensamento, na alma do povo, aqueles 10 viram e falou assim: meu Deus, não, nós não podemos contra ele. Mas o Senhor tinha dado uma palavra que ia liberar a vitória para aquele povo. Só que quando eles viram o problema falou mais alto ao coração, à alma deles. O problema, de certa maneira, fez com que eles ficassem surdos para com aquilo que o próprio Deus, que já tinha aberto o mar do Egito, que já tinha feito milagres no deserto, eles esqueceram tudo aquilo que o Senhor fez quando se viram para aquele problema. Eles simplesmente se viram como gafanhotos de frente para aqueles gigantes. 10 tiveram esse relatório. 2, porém, Josué e Caleb, tiveram um relatório diferente. Falou: eia! Quando começou a ver os 10 falando isso, ele: eia, para! Não fale isso. O Senhor é conosco. Nós vamos possuir, porque o Senhor tinha falado. Só 2 acreditaram. 10 que tiveram um relatório, estou falando do povo de Deus, 10 que tiveram um relatório desse contaminado, um relatório contaminado pelas emoções, pelo pensamento, pela maneira humana de ver as coisas, que não se basearam na palavra de Deus, eles contaminaram toda aquela geração, todo o povo. E por causa disso, o povo passou a rodar na terra 40 anos, o povo de Deus, 40 anos. E só quem entrou na terra prometida daquela geração foi Josué e Caleb, que teve uma outra confissão. Esse é o pano de fundo de que foi escrito aqui em Hebreus capítulo 4. Ele fala assim, quando ele fala: esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Que descanso é esse? É a palavra que Deus liberou. A palavra que Deus liberou é um descanso, só que precisa de um esforço. Olha só, é um esforço para descansar ou para crer na palavra, para se firmar na palavra. Então, o que ele está falando, e principalmente em meio do nosso tema de cura, traz isso para cura. A Bíblia fala assim: esforça-te para entrar naquilo que eu falo sobre saúde. Esforça-te para crer sobre aquilo que eu falo sobre a saúde do corpo, sobre a saúde das emoções. E o que ele fala? Qual é o descanso para nós em termos de saúde? A Bíblia diz: certamente ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas entenda, querido, para a gente entrar nessa terra prometida, nesse descanso, nós vamos ter que expulsar alguns habitantes desse lugar, alguns demônios que vão tentar nos atacar. Vão atacar o que, pastor? Vão atacar a nossa mente e as nossas emoções.
Eles vão atacar a nossa mente e nossas emoções. Eles vão tentar fazer com que você se veja pequenininho, que você tire os olhos do Senhor. Josué e Caleb estavam com os olhos no Senhor. Ele falou: eia, nós vamos para cima dele, porque o Senhor é conosco. Só que aqueles 10 estavam com os olhos em si mesmo. Olha, nós olhamos para os gigantes e aos nossos olhos nós somos como gafanhoto. Então, em relação à cura, Deus está falando o seguinte: vocês, meus filhos e minhas filhas, vocês vão entrar na terra de descanso, que significa para nós, sarado e curado, abençoado, curado no corpo, curado na alma. Vai ter lutas, mas quando vocês entrarem, tem que se esforçar para entrar no descanso. O que é descanso? É a palavra que eu tenho liberado. Não olhe para a sua limitação, mas olhe para mim, olhe para o Senhor. Independente de como as suas emoções, a sua mente vai ser atacada nesse processo. Preste atenção. Então ele fala: esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Quem caiu? Aqueles 10 espias caíram em desobediência e contaminaram todo o povo, toda uma geração a morrerem no deserto. Deus não quer que você morra no deserto. Há muitos filhos e filhas de Deus morrendo no deserto. Não significa que não estão salvos, mas Deus não queria que eles morressem cedo. Você sabia que a gente pode morrer cedo? A Bíblia diz, tem uma promessa para nós: não morrerei, mas cumprirei, verei todos os meus dias, lá em Salmos, né? Cumprirei o número dos meus dias na terra. Nós podemos morrer antes do que o Senhor preparou para nós. Às vezes nós temos uma ilusão: não, só vou morrer quando Deus quiser. Não, querido, já falei isso para você. Às vezes Satanás, qual é a base bíblica, pastor? Se você ver lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala sobre ceia do Senhor, ele fala assim: tem muita gente que toma a ceia do Senhor sem discernir o corpo. Por causa disso, tem muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Ou seja, esse dormem é que morreram antes cedo. Não era da vontade de Deus. Então nós jogamos tudo assim para o Senhor, mas, querido, tem uma parte que é tua. Tem uma parte que é tua em crer, em se posicionar em fé. Então, querido, aqui fala: porque esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, caia desse descanso, segundo o mesmo exemplo da desobediência daqueles 10. Aí ele continua no versículo 12. Por quê? Aí ele dá uma explicação. A palavra de Deus, ou a promessa de Deus, ou aquilo que você lê na palavra a respeito de cura do teu corpo, de cura das tuas emoções, a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, ou ela funciona. Aí ele continua: é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aí ele fala algo interessante. Por que ele fala isso? E ela vai, espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito. Por que ele fala isso? Deixa eu te falar algo. Para que você receba a cura, você tem que se esforçar para entrar no descanso da palavra, daquilo que ele fala na palavra. Até que, o que é descansar? É deixar com que a palavra de Deus entre em você. Entre em você, como uma espada, entre em você, ela sendo viva e eficaz. Entenda, querido, você não faz o milagre, Deus faz, mas você toma a decisão de deixar que a palavra entre em você. Eu vou ver sobre cura, eu vou mergulhar sobre cura, até ver o meu milagre. Isso é se esforçar para entrar no descanso. Você deixa que a palavra entre em você. Até quando, pastor?
E é interessante que o que ela faz? Ela faz uma separação dentro de você. Por que ela faz essa separação de alma e espírito? De alma, querido, é a sede dos nossos pensamentos humanos. Alma é a sede das nossas emoções humanas. Alma, espírito é onde nasce a fé. Espírito é o lugar onde Deus habita, o Espírito Santo habita. Espírito é onde nós nascemos de novo. Então essa palavra, que é um descanso de Deus, ela tem que penetrar em mim, em você, até o ponto de separar. Fala, separar alma e espírito. Porque se ela não separar alma e espírito, você próprio vai se sabotar nesse processo de acreditar na cura. E o que é separar alma e espírito? É a mesma separação que Deus fez ali. Os 10 que não creram e os 2 que creram. Isso acontece dentro de nós. Quando nós estamos numa situação de enfermidade, a enfermidade bate a porta, tanto física quanto emocional. É um momento que nós temos que nos esforçar para entrar no descanso. Como? Vendo a palavra, meditando na palavra, orando em línguas, meditando na palavra. Que palavra eu tenho que meditar? Na palavra que fala sobre o meu descanso nessa área. A palavra que fala sobre cura. Aí uma ferramenta importante, esses vídeos que falam sobre cura. Você vê uma vez, vê 2 vezes. Aí pessoas vão falar, poxa, só vê isso o dia inteiro. Aí você tem que falar assim, eu estou deixando, eu estou me esforçando para entrar no descanso. Você não está produzindo o seu milagre porque Deus que faz o milagre, mas você se esforça para entrar no descanso. Você deixa. O que você está fazendo? Eu estou deixando que a palavra de Deus, como uma espada, entre dentro de mim e faça a separação entre alma e espírito. Querido, enquanto não tiver essa separação, você não conquista a tua terra prometida, chamada saúde, chamada cura. Aí ele fala, alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir. A palavra de Deus, que ele está falando sobre a palavra. Os pensamentos, aonde que ficam os pensamentos? Aqui na alma. Os pensamentos e o propósito do coração. Qual é o propósito do coração de Deus para você em relação a seu físico? Que você seja curado. Então, queridos, quando eu e você estamos de frente para a nossa terra prometida, nós temos que entender isso. Nessa noite, eu quero falar sobre a divisão, e esse é o tema dessa palavra, a divisão necessária para o meu milagre e o seu milagre. Essa divisão da alma e espírito, das minhas emoções, para aquilo que Deus fala. Aquilo que Deus fala é a verdade. As minhas emoções, elas produzem uma aparente verdade, que parece que essa doença vai te matar. Parece que essa circunstância vai acabar com a sua vida, acabar com a sua família, mas o que a palavra de Deus diz? Quando você se esforça para entrar no descanso, sempre você pergunta isso, diante das circunstâncias. Espera aí, antes de eu espiar a terra, o que a palavra de Deus diz? Josué e Caleb, eles eram firmes naquilo que a palavra de Deus diz. Há um texto de Marcos capítulo 5, em que essa divisão, é um texto assim extremo, em que essa divisão foi necessária para que o milagre em Marcos capítulo 5, abre lá, acontecesse. Essa divisão foi necessária. Nós vamos ver essa divisão entre alma e espírito
sendo produzida aqui nesse texto. Marcos capítulo 5, a partir do verso 21. Amém? Vamos ler? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. E aí, queridos, havia uma necessidade de cura na casa de Jairo. A filha dele estava doente e estava no estado grave. Estado grave. E o Espírito Santo, preste atenção, o Espírito Santo ele sempre age. Jairo não era nascido de novo, ele não tinha o Espírito Santo agindo dentro dele. Mas o Espírito Santo no Velho Testamento, ele não estava dentro das pessoas, mas sobre as pessoas. Mas ele sempre convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo, convenceu e guiou os homens para a palavra. Ele que faz o trabalho dos homens para convencê-lo daquilo que Deus está falando. Entenda, então ele estava no meio daquela necessidade. Imagina o desespero de Jairo, nada dava certo. Já tinha chamado, talvez, vamos aqui conjecturar, talvez ele tinha chamado médicos, tudo. Era um dos principais da sinagoga, era um homem religioso. Talvez ele tinha falado: Senhor, eu já vi o Senhor curar várias pessoas, e eu estou te servindo anos, eu procuro te servir anos. Poxa, minha filha está morrendo, o que o Senhor vai fazer? Talvez esses questionamentos, esse pensamento, mas de repente um pensamento surgiu no coração dele. Que pensamento é esse? Vai lá, pede para Jesus que venha aqui para curá-la. E eu falo, querido, que esse pensamento ou essa palavra veio do coração de Deus. Essa palavra foi Deus, através do Espírito Santo, soprando no coração de Jairo. No meio daquele desespero, Deus soprou: vai lá, chama Jesus e pede para que Jesus venha aqui. E não falou só isso, pede para que Jesus venha aqui, de que maneira? Impondo as mãos sobre a menina e ela viverá. Veio essa visão para ele, veio esse pensamento, Dodô. E a pergunta é: foi Deus que deu esse pensamento para Jairo? Foi. Por quê? Quando Jesus escutou isso, Jesus foi com ele. E na palavra de Deus diz que Jesus não fazia nada se ele não visse o Pai fazer. Como é da vontade de Deus curar a todos que se chegam a Jesus, e Jesus não faz nada fora da vontade do Pai, foi o próprio Deus, o Espírito Santo, que falou ao coração de Jairo, em meio ao desespero: vai, chama Jesus, pede para ele impor as mãos sobre a tua filha e ela vai viver. Aí Jairo creu nisso. Assim como o povo de Israel, Deus falou: vou libertar vocês. Eles não foram com Moisés, foram para o deserto com Moisés e começaram a peregrinar no deserto. Aqui começou o deserto de Jairo, porque desde o momento que você recebe a palavra até a concretização da palavra, é um tempo de deserto, é um tempo de fé. A palavra de Deus em você vai ser o quê? Testada. Você vai ser testado, a sua fé vai ser testada. Amém? Satanás, ele vai te atacar. Ele não quer ver o milagre. Então, Jesus foi com ele. É interessante que muitas coisas acontecem. Chega uma mulher, primeira coisa que Jairo tem que enfrentar: a demora. Jesus não foi de imediato.
veio uma mulher com fluxo de sangue, nós já sabemos isso, e Jesus cura imagina aquela multidão apertando Jesus, vai devagarzinho, passinho do Dodô, já tá devagarzinho, né, Dodô? Devagarzinho, passinho. A multidão apertando, mas Jesus, diz o texto, versículo 24, Jesus foi com ele. Às vezes para a gente parece, quando a gente pede algo, quando a gente busca algo de Deus, Deus vem com a gente. Se está debaixo da palavra de Deus, Deus vem com a gente. Mas há um tempo, a palavra vai ser testada em nós. Há um tempo que eu e você temos que nos firmar. Mas fica tranquilo, Jesus está com a gente, está do nosso lado. E enquanto Ele está com a gente, muita coisa está acontecendo. E é interessante que o nosso sentimento é o mesmo que o Jairo. A Bíblia registra que Jesus curou a mulher com fluxo de sangue. Mas, querido, eu creio que houve muitas curas nesse meio termo. Imagina Jairo olhando para um lado, pessoas são abençoadas, pessoas são curadas. Ai, meu Deus, o Senhor vai comigo. A minha situação, a minha filha, como que está? Estava quase à beira da morte. Independente da sua circunstância, da minha circunstância, Jesus está com você, meu filho. Jesus que está com você, isso nos basta. Creia até o final. Então Jesus cura aquela mulher. Agora vamos lá para o versículo 35. Por quê? E esse texto é muito interessante porque era necessário de ter uma divisão dentro de Jairo, ele entender essa divisão necessária que a palavra de Deus faz para que ele vivenciasse o milagre. E que grande milagre na vida dele. Olha no versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Talvez nesse momento, foi um momento que passou muita coisa na cabeça dele. Pô, será que foi o que eu escutei Deus falar? Eu fui a Jesus, escutei. Poxa, eu pensei que Deus tinha falado ao meu coração, que eu estava seguindo a palavra, mas eu creio, o Senhor veio comigo, e aqui no meio do caminho, ou quase chegando, a situação piorou. Queridos, muitas vezes, quando nós firmamos em fé em relação à cura, em relação a situações de emoções, cura nas emoções, cura física, nós cremos, nos firmamos em fé, aparentemente parece que tudo piora. Parece que tudo piora. Pô, mas eu estou me firmando em fé, parece que tudo piora. Assim como aqueles espias estavam de frente para a terra, meu Deus, menos de 10 metros da terra. Mas quando eles foram ver, um grande ataque nas emoções dele. E esses mensageiros aqui, querido, os mensageiros das circunstâncias naturais, foram justamente para arrebentar a alma de Jairo. Imagina você, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. É nesse momento, por isso, querido, que é nesse momento, se você não meditou muito na palavra, se você não veio toda quarta-feira que fala sobre cura, se você não está meditando na palavra, quando você recebe uma notícia dessa, muitos nessa hora desistem. Porque a fé não está firmada, a fé não está edificada ainda. Porque muitas das vezes a gente não sabe o que vai acontecer na frente. Mas deixa eu te falar algo. A Bíblia já nos garante o final da história. A Bíblia sempre nos garante o final da história. O processo nos muda, mas o final da história é certo, é segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz: passarão céus e terras, mas a minha palavra, a verdade da minha palavra, não passará. Só que o processo nos transforma. Então, quando Jairo estava nessa situação, recebeu essa notícia, Jesus olhou para ele. E Jesus sempre olha para nós. Por que Jesus falou com ele, gente? Por que Jesus falou com ele?
Porque Jesus falou com ele, só logo no versículo 36. Mas Jesus, sem acudir atrás das palavras, disse ao chefe. Sabe por que Jesus falou com ele? Porque ele estava do lado de Jesus. Não é só você pedir algo para Jesus. Nesse processo do crer, você tem que estar do ladinho, pertinho de Jesus. Claro que o Espírito Santo está dentro da gente, mas pertinho da palavra, meditando na palavra. E à medida que a gente medita na palavra, naquela circunstância, Deus fala conosco. Quando Jesus falou com ele, presta atenção no versículo 36. Mas Jesus, sem acudir, fala comigo, sem acudir, essa palavra acudir no original é prestar atenção. Não é que Jesus falou que aquilo não existia, mas não preste atenção no natural, não preste atenção nos gigantes, sem acudir a tais palavras. Se ele não prestava atenção nas palavras dos da casa, do chefe da sinagoga, ele tinha que prestar atenção em quê? No que Deus tinha falado no começo no coração dele. Vai lá, fala com Jesus, fala para que ele imponha as mãos sobre a sua filha e ela vai viver. Não preste atenção naquilo que você está vivendo no meio do caminho, preste atenção naquilo que eu falo com vocês sobre a fé. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, e aí eu vou traduzir, fica firme, rapaz. O que Jesus falou? Não temas. Por que não temas? Porque o medo, querido, é o primeiro sentimento que vem para a gente. Foi o primeiro sentimento que veio lá, vou morrer. Você já se vê morto. Vem uma dor sobre você, uma dor que você nunca viu. Você nunca pensa no melhor, no mais, você sempre pensa no pior. Veio aquela dor de cabeça, meu Deus, é um aneurisma. Olha o que Satanás fala. Veio uma dor aqui, meu Jesus, é um câncer. É ou não é? Você já pensa no pior, mas da onde vem esse pensamento do pior? Do inferno. É o sopro de Satanás para que você olhe para você e se veja um gafanhoto no meio das circunstâncias. E veja essas circunstâncias como um grande problema. E quando Deus desmascara, gente, passo várias vezes isso. E quando Deus desmascara aquele sintoma que veio para você, você vê, meu Deus, eu estava com medo disso. E não deu em nada, mas o sentimento era tão real. Parecia que ia te matar, parecia que não tinha jeito, parecia que ia te destruir, mas só parecia. Olha, Jesus falou aqui, mas sem acudir a tais palavras, disse ao chefe das sinagogas, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu, olha agora, preste atenção, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Verso 38, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e pranteavam muito, ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E eles começaram o quê? As emoções, a alma começa a rir da palavra. Tendo ele, porém, mandado sair o quê? A todos. Fala, mandou sair todo mundo. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava, onde o problema estava. Deixa eu te falar algo. Para o meu milagre acontecer e o seu milagre acontecer, a palavra de Deus, ela precisa dividir. Há uma divisão necessária. Que divisão é essa? De alma e espírito, de emoções e a verdade daquilo que Deus fala para que o milagre aconteça. Essa divisão aconteceu desde o começo. Jairo recebeu a palavra de Deus no coração,
como que seria a cura. Ele creu, ele foi chamar Jesus, Jesus foi com ele. Parece que demorou a coisa. No meio a circunstância piorou muito, para que ele desistisse, para que ele perdesse o milagre dele, para que ele entrasse em desobediência e não entrasse no descanso que Deus preparou para ele, para a família dele. Só que Jesus, porque ele estava do lado de Jesus, acudiu com o quê? Com a palavra: não temas. Não preste atenção no que o diabo fala, crê somente. Aí é interessante que nesse momento Jesus, ele não deixou que todos fossem com ele. Ele pegou 3 dos seus discípulos, e quando chegou no lugar onde tinha que realizar a cura, onde o ambiente era muito para baixo. Você já foi num lugar onde que de velório? É um ambiente de desesperança, principalmente quando não é crente, então, né? É um ambiente de desesperança, para baixo, de derrota. Ou uma pessoa que está no UTI, que o médico fala, não tem jeito, é um ambiente de tristeza, para baixo, é aquele ambiente. Mas naquele ambiente, o que Jesus precisava fazer? Ele era a palavra, entenda? João, ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o verbo, ele era a palavra. Hebreus fala que a palavra é uma espada de 2 gumes que faz separação. Ele precisava separar aqueles que criam, espírito, daqueles que não criam, alma. Ele precisava. Há momento, querido, para que você vivencie um milagre, o Senhor vai permitir até que você não ande com pessoas que não creiam como você. Ah, pastor, mas eu não vou ser... Não, querido, é questão de... há momentos de vida ou morte que você tem que procurar e andar com pessoas que creiam como você. Se Jesus falou e não permitiu que ninguém entrasse no lugar do milagre, somente Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Talvez tinha tio. Tinha ou não tinha? Talvez tinha até várias pessoas desesperadas. Já viu? Pessoas gritando no velório. Geralmente, eu até brinco com a minha esposa, né? As pessoas não vivem bem a vida inteira. Aí quando morre, já viu isso? Perdi! E é terrível isso. Mas então, imagina o alvoroço que estava, o pranteamento. Era uma menina que tinha morrido, uma menina jovem. Quando a pessoa, quanto mais jovem, mais tristeza tem, né, gente? Então, mas Jesus, parece que Jesus foi indelicado. Não deixou que as pessoas entrassem no... Ai, o que você ia fazer? Imagina os pais daquela menina. O pai e a mãe daquela menina. O pai era Jairo, estava lá com ele. Mas o pai e a mãe daquela menina. Imagina se a mãe fala assim, não. Que isso, não faça isso. Não, querido. Há momento que nós temos que nos firmar naquilo que Deus falou. E às vezes até pessoas que estão perto da gente vão querer nos puxar para baixo. Vão querer nos puxar para uma incredulidade. E você tem que andar com quem crê junto com você. Há uma divisão necessária que é feita dentro de mim e de você para que o milagre aconteça. E nesse período, até que se manifeste, eu e você temos que estar firme. Imagina, Jairo estava destroçado, mas ele estava com Jesus. Eu creio, filho. Eu nunca vi isso acontecer, mas o Senhor falou, eu creio. Entrou naquele ambiente. E quando eles entraram naquele ambiente, aleluia, e entrou onde ela estava, verso 41, o que Jesus fez? Tomou ela pela... Você lembra que Jairo falou? Vai lá, Senhor, impõe as mãos e ela viverá. Jesus fez a mesma coisa que o Espírito Santo no começo falou para Jairo. Ou seja, aconteceu segundo o que sempre diz a palavra de Deus. Jesus tomou ela pela mão e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou. Para que o milagre aconteça nas suas vidas, há uma divisão necessária que precisa ser feita na nossa vida. Que divisão é essa? Entre as nossas emoções, aquilo que nós estamos vendo a respeito daquela circunstância, e entre a palavra de Deus, aquilo que Deus falou. E o Senhor fala para nós nessa noite,
se esforce para entrar no descanso. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Quem faz o milagre é a palavra de Deus em nós. Ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante do que... Ela vai cortando alma e espírito. Ela discerne, ela corta os pensamentos humanos do propósito do coração do Pai. Para mim e para você. Por isso que é importante você vir nessas quartas-feiras. Por isso é importante você congregar. Você vir onde a palavra de Deus é pregada. Por quê, irmãos? Porque dentro de nós, muitas das vezes, em várias situações, está tudo embolado aqui, ó. Tudo embolado. Você precisa deixar, se esforçando para entrar no descanso, para que a palavra de Deus corte, separe espírito e alma. É necessário essa separação para que o milagre aconteça. Amém? Amém? Você recebe essa palavra? Abre a tua Bíblia ainda em Tiago, capítulo. Nós vamos fazer algo essa noite importante. Tudo aquilo que nós fazemos é baseado na palavra de Deus. Tiago, capítulo 5. Tiago 5, verso 14. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, os líderes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo. O óleo é um ponto de contato da nossa fé, irmãos. Em nome do Senhor, em nome de Jesus, é a oração da fé. Então presta atenção. O doente chama os presbíteros, esse é o passo da fé, e ele recebe oração com óleo. É uma das formas de cura. Os líderes orarem com óleo, em nome do Senhor. 15. Uma oração de fé. Não é uma oração qualquer. Não é uma oração, Senhor, se for da tua vontade. Não, é uma oração de fé, com autoridade. A oração da fé, essa é a nossa parte da fé. E a oração da fé, o que vai fazer? Salvará, ou também curará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. O Senhor, Ele quer curar o nosso corpo, e o Senhor, Ele quer curar as nossas emoções. Muitas das vezes, nós podemos ter doenças, dores no corpo, né? Um mau funcionamento no corpo, mas também nós podemos ter doenças nas nossas emoções. Essas doenças nas emoções, que são doenças, ou seja, medos, que são doenças nas emoções, medos, temores exagerados, a falta de perdão. Às vezes você sofreu um trauma nas suas emoções muito grande, você não sabe lidar com esse trauma. Às vezes você teve uma grande perda na sua vida, isso gerou um trauma, isso gerou uma enfermidade emocional, e Deus quer curar nessa noite essa enfermidade. Deus quer curar os traumas, as enfermidades. Às vezes você não consegue alcançar aquilo que Deus chamou para conseguir, parece que sempre tem uma barreira. As suas emoções não deixam que você alcance. Seus complexos também são enfermidades das emoções, da alma. E o Senhor quer curar isso tudo nessa noite. Em nome de Jesus. Como que Ele quer curar? Pela sua palavra. Pela sua palavra. Então, querido, nessa noite, vou chamar o André aqui. Vem cá, André. Tira aí a máscarazinha, tá? Se aparecer aí a barbicha aqui na frente.
Então nessa noite você vai ser ungido com óleo e nós vamos fazer a oração da fé. Muito rapidamente, eu quero pedir algo, que nós façamos 2 filas nesse corredor, ou aqui, e um nesse corredor aqui, mantendo uma distância. Essa fila da minha esquerda, dependente de qual for o seu problema, você acha que tem algo nas suas emoções que te impedem de você conseguir o melhor de Deus? Você crê que tem algum tipo de doença emocional, alguma raiz de amargura, alguma falta de perdão? O Senhor cura corpo e cura alma. Talvez você já viveu um trauma de uma perca na sua vida, e isso vira e mexe, vem aquela dor emocional, aquele medo do futuro. Então, se você tem qualquer tipo de problema nas suas emoções, situação, você entra nessa fila aqui, amém? Já pode se levantar e vir para essa fila. Se você tiver qualquer coisa em relação à dor no corpo, em relação às doenças pré-existentes, diabetes, pressão alta, dor, qualquer tipo de dor, qualquer tipo de enfermidade, dor de cabeça, você entre nessa fila aqui. Mas, gente, é muito rapidamente, amém? Querido, com certeza todos nós temos circunstâncias, e essa noite é uma noite de cura, isso. Eu só peço que tenha um passo de um para o outro. Tira esse negócio daí, mãe. Não, tira essa. Ajuda ela, amém? Questões emocionais aqui, questões físicas aqui. Pastor, eu tenho questões físicas e emocionais. Entra numa fila, depois vai para outra. Ou então, quando você falar, você vai receber. Preste atenção como que vai funcionar aqui, rapidamente. Eu e André, nós vamos ungir as nossas mãos. Nós estamos aqui na função de presbíteros, na função de líderes, segundo a palavra. Nós vamos fazer uma oração da fé. Nós não vamos entrar em detalhe, vamos perguntar para você o que é. Às vezes você pode, por exemplo, quem está na emocional aqui vai falar medo, ou vai falar trauma. E nós vamos fazer uma oração simples de fé. E algo vai acontecer, ou quem está aqui na física vai falar dor no joelho, diabetes. E nós vamos fazer uma oração centrada nisso. Ou seja, uma oração de fé. O que é a oração de fé? Nós vamos declarar cura sobre você. E você vai receber essa oração de fé. Talvez você sinta algo no teu corpo. Talvez você não sinta algo no teu corpo. Não necessariamente, pode sentir ou não. Amém? A questão é que a palavra funciona. Bota lá Tiago 5,14. Olha para lá. 15, por favor. E a oração da fé. Nós vamos fazer a oração da fé. Creia nisso. Salvará, curará o enfermo. E se houver cometido pecados, porque muitos que estão nas questões emocionais, Senhor, mas eu fiz isso, eu errei isso, não importa. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, querido, ao entrar na fila, você está fazendo o que diz o versículo 14, chamando os presbíteros, colocando a sua fé em ação. Ao receber a oração da fé, você vai receber essa oração, depois você vai sair daqui crendo no que Deus vai fazer. Amém? Eu peço para que a Evelyn venha aqui, a Chayza está na fila, a Evelyn vem ali, ajuda ali, junto com Douglas, ministra uma canção baixo, tá? Os irmãos, aleluia.
em meu coração ao ouvir a tua voz. Meu coração está ligado ao teu, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração está ligado ao teu, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. 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 Eu sou. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu sou curado, eu sou sarado. Cristo vive em mim. Eu sou curado, eu sou sarado, eu sou amado. O teu amor que me curou, o teu amor que me salvou, Jesus. Foi teu amor que me curou, foi teu amor que me salvou, foi teu amor.
mas Cristo vive em mim. Meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu coração está ligado ao teu. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. 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 Oh, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Há muita cura em nosso meio. Há muita cura. Oh, shebarabalá. O Senhor está tocando áreas da nossa vida. Querido, entenda, Ele tocou o teu corpo e as suas emoções e continua o processo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor o levantará. Deixa eu te dar uma palavra de Deus. O Senhor está te levantando. Fisicamente, emocionalmente. Ele está te levantando nessa noite. Pai, nós recebemos isso. Você pode ficar em pé, nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Todos vocês que vieram aqui, vocês vão sentir diferença na sua vida. No físico, é porque a dor, a doença, você vai ver se estancando da sua vida. No emocional, você vai sentir uma paz diferente. Presta atenção. Você vai sentir uma leveza diferente. Talvez você não dormia por muito tempo, você vai dormir. Uma convicção, a fé. Todos vocês que sentirem algo diferente, depois você vai lá, Elizabeth, e você fala o teu testemunho para Elizabeth. Olha, eu recebi oração, eu senti isso. Deus fez isso. Porque nós estamos catalogando tudo aquilo que Deus está fazendo. E Ele está fazendo. Ele cura corpo e Ele cura emoções. Você vai perceber isso daqui até domingo. Você vai perceber isso. E no domingo você já vai falar que a Elizabeth, ela vai anotar no nosso caderno ali. Em o nome do Senhor. Levanta suas mãos, Pai. Nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, toda a adoração. O Senhor nos levanta. E se nós tivermos cometido pecado, o Senhor nos perdoa. Aleluia. Aleluia. Pai, te agradecemos pelas curas que aconteceram e estão acontecendo, tanto no nosso corpo e nas nossas emoções. O Senhor tem chamado um povo curado, sarado para sarar, curado para curar, transformado para transformar, livre para libertar. E nós te damos toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode dar 3 glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.